Eu me lembro da primeira vez que eu conheci o tráfego pago, era 2022. Era finalzinho de ano ali, setembro, outubro mais ou menos. E eu lembro que no YouTube, no Instagram, tinha um monte de moleque, um monte de jovem ficando podre de rico com a internet. E eu falei assim, cara, o que eles estão fazendo pra ficar tão ricos assim? Eu também quero ficar, eu quero andar de Ferrari. E eu descobri que eles estavam fazendo vendas através da internet. E a principal ferramenta deles para fazer essas vendas era o tráfego pago. Então eu não sabia muito bem o que era tráfego pago e eu comecei a estudar ali através do YouTube, tráfego pago mesmo. E desde lá até hoje passei por muito perrengue, aprendi muita coisa, fiz diversos cursos, li muitos livros e atendi muita empresa mesmo. Eu já atendi mais de 120 empresas no Brasil e no exterior, graças a Deus. Só devo tudo a ele. Mas essa foi a primeira experiência que eu tive com o tráfego pago. E por que o tráfego pago ele é tão importante para qualquer empresa? Imagine que você abriu uma loja incrível, que tem produtos de qualidade e um atendimento impecável. Mas tem apenas um detalhe. Essa loja está num beco bem escondido, sem placa, sem movimento. As pessoas só descobrem que sua loja existe se você tem alguém para indicar. E é assim que a maioria das empresas vive hoje em dia, dependendo da sorte, do boca a boca e das indicações. Agora imagine o oposto. Todo dia, centenas de pessoas passam em frente à sua loja, elas veem a sua vitrine, se interessam, perguntam e compram. Isso ele é o tráfego pago. É ele que garante o fluxo constante de novos clientes sem depender do acaso. E empresas que dominam o tráfego pago têm três grandes vantagens. A primeira delas é a previsibilidade. O que seria isso? A empresa ela sabe quantas pessoas vão alcançar, quantos leads vão gerar e quantas vendas vão fazer durante o mês. Além disso, tem a escalabilidade. Eles podem aumentar os resultados simplesmente ajustando o investimento. E o terceiro ponto é a velocidade. Enquanto fazer postagens nas redes sociais levam vários meses para gerar resultado, vendas, clientes, o tráfego pago ele traz esses mesmos clientes, essas mesmas vendas em alguns dias, para você ter ideia. E com ele você aparece exatamente para quem tem mais chance de comprar. E não é gastar dinheiro com anúncio, é investir para quem está realmente pronto para comprar na hora certa, na frente da pessoa certa. Esse que é o mais bizarro. E a questão é que a maioria das empresas que nos procura na SalesBell não tem um problema de produto e nem de atendimento. O problema ele é simples. Ninguém está vendo o que eles vendem. Eles têm problema de falta de demanda. E você pode ter o melhor serviço do mundo, mas se ninguém souber que ele existe, é como ter uma loja perfeita em uma rua vazia. E sem movimento não tem venda, não tem crescimento e pior, não tem previsibilidade. Agora pensa comigo, você posta algo nas redes sociais e 10 pessoas curtiram. Dessas 10, talvez uma peça um orçamento e nenhuma compre. Agora imagina esse mesmo post sendo visto por 5.000 pessoas certas, tá? Que você consegue segmentar exatamente para quem que você quer aparecer. E são pessoas que têm interesse real no que você tem a oferece. E o resultado não é outro, tá? E é aqui que entra o tráfego pago, a ferramenta que tira a sua empresa da invisibilidade e coloca ela na frente de quem realmente pode comprar o seu produto. Quando a gente fala em tráfego, muita gente pensa em trânsito, né, carros, congestionamento, mas no marketing digital, o tráfego é simplesmente o fluxo de pessoas visitando um lugar na internet. Seja o seu site, seu Instagram, seu WhatsApp, sua loja online, né, o seu e-commerce. Em outras palavras, o tráfego ele é um movimento. E sem movimento, nenhum negócio sobrevive. E no marketing, existem dois tipos principais de tráfego: o orgânico e o pago. O orgânico é aquele que vem de forma natural. Quando alguém te encontra por um post, por uma indicação, por um conteúdo, ele é importante, muito importante, mas o problema dele é que demora muito para ter esse resultado. É como plantar uma árvore e você precisa ali regar todo dia, esperar crescer e torcer para dar frutos. Agora, o tráfego pago é quando você investe para acelerar esse processo. É como se você colocasse um outdoor gigante na frente das pessoas certas no momento certo. Então, resumindo, o tráfego pago é pagar para aparecer para as pessoas certas. E com o tráfego pago, você consegue mostrar seu negócio para milhares de pessoas todos os dias. E eu não estou brincando, é algo impossível de fazer só com as postagens orgânicas. Claro, você pode ter um perfil enorme, você vai alcançar milhares de pessoas. Mas com o tráfego pago, você pode ter essa velocidade a mais. E é mais do que isso, tá? Você escolhe exatamente quem vai ver
onde, quando e com que mensagem vai vir. Muito diferente do post orgânico, que a gente não tem aquele controle de qual que vai bombar e qual que não vai. E agora que você já entendeu o que é tráfego pago, surge a grande dúvida. Tá bom, mas onde é que isso tudo acontece? Existem dezenas de plataformas de anúncios no digital, mas as principais e que realmente trazem resultados para as empresas são essas daqui. Primeiramente, a gente tem um Meta Ads. O que seria o Meta Ads? Ele é o conjunto dos anúncios do Facebook e do Instagram, porque o Facebook e o Instagram são a mesma empresa, que no caso é a Meta, tá bom? Ele é o mais popular entre todos, tá? Ele é perfeito para gerar desejo e reconhecimento de marca, porque ele atinge as pessoas enquanto elas estão navegando, relaxando ou rolando o feed. É o lugar onde a sua marca precisa chamar atenção, gerar curiosidade e despertar interesse. Inclusive, vou te mostrar aqui um exemplo de um anúncio, tá bom? É bem simples. Você está aqui no seu Facebook, por exemplo, olha aqui na direita, tem um patrocinado. Toda vez que você vê esse patrocinado, isso aqui é um anúncio. Então, por exemplo, aqui a gente tem, parece que é um filme, né? Sudden Attack, ou é um jogo. E também nós temos essa aula de inglês aqui também, que é um anúncio. Se a gente rolar o feed aqui mais para baixo, a gente tem mais um patrocinado, inclusive que é do Google, que a gente vai falar na próxima questão, tá? Que é o Google Ads. Inclusive até desapareceu aqui na minha tela. Olha aqui, ó. Google Ads. Então, isso aqui também é um anúncio, porque está patrocinado. A mesma coisa acontece no Instagram. Quando você está rolando um feed, por exemplo, ou assistindo um story, aparece aquele patrocinado. É exatamente isso que é um anúncio. Perfeito? Já o Google, ele é um outro extremo. Aqui o cliente já está procurando ativamente por alguma coisa. Ele digita, por exemplo, assim, empresa de reforma em Cuiabá. E quem aparece no topo? As empresas que estão investindo em Google Ads. Então eu vou te mostrar aqui outro exemplo disso na prática. Vamos pesquisar aqui por clínica de estética em BH, por exemplo, Belo Horizonte. Quando a gente rolar a tela aqui, você vai ver que tem esse patrocinado. E a mesma coisa do Facebook e do Instagram. Isso aqui é um anúncio. Essa empresa, Flávia de Freitas, ela pagou para estar aparecendo aqui, tá bom? E olha o que é o mais legal. Todas as empresas que aparecem primeiro aqui são sempre as empresas que estão pagando. E as pessoas que, por exemplo, não estão pagando por anúncios, como a clínica da Marina aqui, elas estão lá embaixo da tela. Isso que é o mais... Essa é a parte mais importante, porque as pessoas que investem em anúncios, elas têm prioridade, elas aparecem no topo da página. A próxima plataforma é o YouTube. YouTube é uma das plataformas mais poderosas, mas ela é pouco explorada, tá? Ele combina o melhor dos dois mundos, que é atenção e intenção. Porque quando alguém assiste a um vídeo sobre um problema e logo antes vê o seu anúncio oferecendo a solução, isso já fica gravado. Por isso é perfeito para as empresas que querem contar uma história, explicar um serviço ou educar o público. Isso é bem simples. Você, após quando você está ali assistindo o YouTube, aparece aqueles anúncios enjoados antes do vídeo. Aquilo ali é um anúncio. É simplesmente isso. E nós temos também uma outra plataforma muito pouco explorada, que é o LinkedIn. E se o seu negócio ele vende para outras empresas, que é o B2B, o LinkedIn ele é o ouro, tá? Ele é mais caro, mas ele é extremamente segmentado. Você fala direto com os donos de empresas, diretores e decisores. Mas aqui que está o ponto, tá? Não é sobre anunciar em todas as plataformas. É sobre anunciar no lugar certo, com a mensagem certa e para o público certo. Eu sei, pode parecer um pouco complicado, mas é exatamente isso que a gente faz aqui na SalesBell. A gente desenha um sistema completo, conectando tráfego, funil e automação para gerar vendas todos os dias. E a verdade é que 90% das empresas que tentam fazer tráfego pago fazem errado. E não é porque elas não têm dinheiro ou não querem aprender, é porque elas não entendem o papel real do tráfego dentro de uma estratégia de vendas. O erro número 1 é achar que o tráfego pago é sobre impulsionar push. Inclusive, já estou fazendo um próximo vídeo falando sobre esse botão impulsionar do Instagram, tá? O famoso botãozinho azul. Você clica ali no Instagram em turbinar push, coloca R$ 20, escolhe o público e acha que vai chover cliente. E o pior é que dá uma falsa sensação de que o marketing digital não funciona. A empresa gasta, não vende e conclui. Ah, tráfego pago é só dinheiro jogado fora. Só que o problema não está no tráfego pago, está na ausência, tá bom? E é aqui que o jogo muda completamente. Quando o tráfego ele é feito com a estratégia, o resultado deixa de ser sorte e vira previsibilidade. O tráfego ele não é o fim, ele é o combustível. Mas se você joga, Mas se você joga combustível num carro sem direção,
Ele vai ficar só rodando em círculos. E fazer tráfego pago com estratégia não é sobre rodar anúncios, é sobre construir um sistema inteligente de aquisição de clientes que trabalhe para você todos os dias. A estratégia começa muito antes do anúncio. Você tem que entender quem é o seu público, você tem que criar uma oferta irresistível, construir o funil certo para a jornada dele e só então investir em tráfego pago para escalar o resultado. Quando a gente estrutura isso de forma certa, o que acontece é quase mágico. Mas não tem nada de mágica. É o processo, é método. E quando o tráfego é feito com estratégia, a sua empresa ganha três coisas que mudam tudo. Que inclusive, eu já falei no começo do vídeo. Previsibilidade, você sabe quanto que você investe quando você retorna. E escalabilidade, pode aumentar os resultados sem aumentar a estrutura, para você ter ideia. Só aumentando a verba ali já aumenta os resultados. E o terceiro ponto é liberdade. O sistema trabalha para você, até enquanto você dorme. E é exatamente isso que a SalesBell faz. A gente não aperta botão, a gente constrói sistemas que vendem. Sistemas que transformam empresas comuns em máquinas de aquisição de clientes. E se você quer parar de depender de sorte e começar a vender com método e previsibilidade, deixa eu mostrar o próximo passo para aplicar isso no seu negócio. Se a sua empresa ainda depende de sorte, de indicações, de postagens que ninguém vê, está na hora de mudar isso. Você viu que o que acontece com o tráfego é feito com estratégia. É isso que separa as empresas que crescem das que ficam estagnadas. E se você quer transformar o seu negócio em uma máquina de aquisição de clientes, a SalesBell pode te ajudar com isso. A gente desenha um sistema completo para você: o funil, o tráfego, o CRM e as automações de atendimento. Tudo para que a sua empresa venda enquanto você dorme. A SalesBell já ajudou mais de 120 empresas a se tornarem máquinas de conversão, gerando mais de 5 milhões de reais em vendas através de sistema inteligente. Presta atenção, tá? E agora chegou a sua vez de viver isso. No fim das contas, o que toda empresa quer é vender mais. Mas o que toda empresa precisa é vender com método. É exatamente isso que a gente constrói aqui. Você pode clicar aqui no botão abaixo, que tem um linkzinho na nossa descrição, para você entrar em contato com a nossa equipe agora mesmo. A gente vai analisar o seu negócio e mostrar como aplicar essa estratégia na prática para você vender todos os dias.